Glória a Deus. Graça e paz, povo santo. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo. Amém, queridos? Hoje é o nosso culto da palavra. Você que já recebeu do Senhor, que já adorou, está adorando conosco, vai continuar aí ligado com Deus, porque este é o momento de instrução para você melhorar quanto adorador, quanto servo, quanto filho. Amém? Então, um tempo de treinamento, estamos sendo treinados pelo Senhor. Eu quero, antes de começar a palavra, estimular você a compartilhar. Se você ainda não o fez, compartilhe esta live, este link, né, da transmissão com seus amigos. Não esqueça de curtir, você que ainda não o fez, dá um like lá na página da igreja, amém? Uma curtida, e aí você vai estar nos ajudando, né, a engrossar caldo de pessoas que acompanham as nossas lives. E aciona lá o sininho, toca no sininho para você ficar sempre recebendo as notificações da nossa página, amém? Do nosso canal no YouTube, tá bem, querido? Então vamos juntos aí, sem perda de tempo, né? Que eu sei que o tempo é muito corrido, o tempo é muito precioso. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Quem já recebeu vai receber de novo, aí 2 Reis, capítulo 6, versículos, a partir do 24. 2 Reis, abra aí sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, fica aí sentadinho, acompanhando atentamente. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que ainda não possui um exemplar da Bíblia, mas a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. Então você vai prestar atenção aí, ouvindo a palavra do Senhor, acompanhando conosco, adorando ao Senhor conosco, intercedendo pelo pastor, amém? Os intercessores que estão em casa, né? Estamos escalados, todos os intercessores para estarem orando por mim, amém? Os guerreiros e guerreiras do Senhor Jesus, intercedendo. Nós não estamos transmitindo, ou você simplesmente assistindo uma live, nós estamos adorando, prestando um culto ao nosso Deus, amém? Às vezes a gente fica só assistindo, como se fosse um programa, né? E na verdade é um culto, só que diferente, um culto online, onde você vai adorando ao Senhor, ouvindo Deus falar através desta transmissão, amém? Então, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, o áudio está chegando bem aí? Está na bênção? O áudio está bem? Aleluia, Deus é bom. Então, 24 diz assim, vê se melhora um pouquinho. 24 diz assim, passei um pouco aqui, melhorou? Amém. Então, aqui o departamento técnico aqui me orientando aqui, amém, gente? Então, 24 diz assim, e sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá-me o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe ao outro dia, dá-me o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E no versículo 30 diz assim, e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Amém? Espírito Santo, continue à vontade, falando entre nós,
em nome de Jesus. O tema dessa reflexão de hoje, dessa mensagem, desse estudo, é: quem é você na crise? Ei, você homem que já assistiu, na terça-feira, vai recebendo aí de novo, porque tem coisa nova. E você que não teve como entrar na nossa rede de terça-feira, vai receber agora essa reflexão que foi trazida na terça-feira na nossa rede de homens. Amém? Então, Samaria estava cercada pelos assírios sob o reinado de Ben-Hadad. Esse mesmo rei é aquele que veio contra Israel, e todas as vezes que ele vinha, o profeta Eliseu denunciava ao rei as suas estratégias para atacar o reino de Samaria. E esse rei agora cerca Samaria. Preste atenção, isso é muito importante. Ele cerca Samaria, e esse cerco durou 3 anos. Eu vou repetir. Foram 3 anos. 3 anos cercando Samaria. Escute bem. 3 anos não são 3 dias, não são 3 semanas, não são 3 meses, são 3 anos. Ou seja, foram 3 anos de crise. 3 anos de crise. 3 anos de fome. 3 anos reclusos, sem poder sair da sua cidade, encurralados, presos na sua cidade. E eles estavam nessa situação havia 3 anos. Amém? Então, por consequência deste cerco dos assírios, veio uma grande fome em Samaria. Diga, uma grande fome. Porque era grande a crise. Eram 3 anos de crise. Eram 3 anos de cerco. Era muito tempo. E eu não sei como eles conseguiram sobreviver durante 3 anos. Com escassez de alimento, com escassez, o lado emocional super abalado, porque eles estavam confinados em casa, como nós estamos, de certa forma, confinados por conta dessa pandemia, que esse ano está fazendo 1 ano, né? O mês passado, se não me engano, fez 1 ano dessa pandemia. Então, queridos, eles estavam há 3 anos nessa situação. Há 3 anos. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou ter que soltar aqui a voz de trovão. Amém? Vocês estão me ouvindo aí? Veja aí o pessoal que está com o celular aí. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Estão na bênção. Então, a grande fome. E nessa grande fome, para os irmãos terem uma ideia do absurdo, do cúmulo do absurdo que chegou, porque as pessoas estavam abaladas emocionalmente, porque quando você mexe com a barriga, né? Quando você mexe com essa questão alimentar, abala muito o emocional das pessoas. As pessoas ficam desequilibradas a ponto de comer qualquer coisa com aparência de comestível. E resultado, 2 mulheres combinam entre si. Elas tinham filhos, bebês possivelmente, e elas combinam entre si. Hoje eu como seu filho, a gente faz um churrasco dele aí, um cozinhado, não sei, uma caldeirada aí do teu filho, e amanhã a gente come o meu. Combinado e combinado. Só que, infelizmente, chegaram a esse cúmulo do absurdo, de fazerem, do canibalismo, de comerem carne humana, irmã. Carne humana, carne de bebê do próprio filho. Que absurdo. Que é isso? Que mãe desnaturada. Na verdade, amados, a crise mexe com as nossas entranhas. Amém? Então houve grande fome. As pessoas compravam, imagine, comprar cocô de pomba para comer. O que crise não faz? Cabeça de jumento era vendida e caríssimo. Então a crise era muito grande. O povo ficou por 3 anos dessa crise, por 3 anos nessa situação, por 3 anos trancados, por 3 anos no limite. Imagine se aquela época, depressão, ansiedade, como é que estava o povo naquela época? O povo estava desesperado, fazendo qualquer coisa para sobreviver.
Aleluias. E o rei de Samaria, o rei que estava reinando nesse momento, chamava-se Jorão. E este rei estava tão atordoado, sem saber o que fazer. Muitas vezes nós cobramos muito das autoridades, do presidente, do governador, não concordamos com as decisões que muitas vezes eles tomam, mas, queridos, é muito fácil apontar. Na hora da crise é muito fácil procurar culpados, é muito fácil apontar defeitos. O culpado é fulano, o culpado é Beltramo. O rei estava sem saber o que fazer, porque o problema não teria simplesmente uma solução humana, era necessária uma intervenção divina, uma intervenção de Deus. E quando aquelas mulheres chegam para o rei e contam essa história, ele diz: se nem Deus tem feito por vocês, o que eu poderia fazer por vocês? Porque o rei estava num momento de desvio espiritual. Samaria estava nessa situação porque tinha se afastado de Deus, tinha se esquecido de Deus. E o mundo que nós estamos vivendo, amados, não está muito diferente. As pessoas têm deixado Deus de fora das suas vidas, querem tirar Deus das escolas, tirar Deus. Eu estava ouvindo uma deputada esses dias falando que queriam tirar, aliás, uma vereadora querendo tirar a Bíblia da Câmara dos Vereadores. Então eles querem tirar Deus de cena. Era essa situação que Samaria se encontrava. E o rei, se vendo no sufoco, se vendo atordoado, ele rasga as suas vestes, ele se humilha ali. Ele chega a um momento de um desespero. E ele procura, normalmente quando estamos assim pressionados, nós procuramos culpados. E na cabeça do rei só havia um culpado, e esse culpado era o profeta Eliseu. E ele desejou a cabeça de Eliseu, ele desejou a morte de Eliseu, alegando que Eliseu era o culpado, quando na verdade Eliseu era o canal de Deus, era a bênção de Deus em Samaria. E o texto diz, amados, que ele prepara pessoas para ir até a casa de Eliseu para matá-lo, mas Deus avisa ao profeta o que iria acontecer, porque a palavra do Senhor diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Tem profeta aí me ouvindo? Ai, dando glória a Deus aí. Aleluias. Queridos, na crise nós revelamos quem nós somos. Esse é um tempo de revelação. Tem muita gente que está revelando quem de fato é, a quem de fato serve. Se serve a Deus para a salvação, pelo que Ele fez na cruz, ou se serve a Deus pelas coisas. Esse é um tempo que está revelando caráter, assim como revelou naquele período. As crises também revelam os sentimentos dentro de nós. E as nossas reações são inesperadas quando ficamos debaixo de muita pressão. Quem aqui não já fez loucura pressionado? Eu volta e meia aconselho aqui os irmãos, não tomem decisões, não façam escolhas debaixo de pressão. Quando estamos debaixo de pressão, o tempo não é de decisão, o tempo é de parar para ouvir Deus. Em tempos de pressão, o tempo não é de decisão, o tempo é de ouvir Deus, e só após ouvir Deus, direcionados por Deus, tomar a decisão, fazer a escolha. Amém? Aleluias. Nós ficamos fora do controle do normal, quando perdemos o controle. Então o caos estava estabelecido em Samaria. Até que Deus intervém. Irmãos, Deus vai intervir nessa situação que estamos passando, nessa crise que estamos passando. Vai haver uma intervenção sobrenatural de Deus, porque ainda existem profetas nesta terra, ainda existem vasos de honra, ainda existem joelhos que não se dobram diante da idolatria, existem bocas que confessam a Jesus, que profetizam, falam aquilo que o Espírito Santo está falando. E havia um homem chamado Eliseu, e Deus traz uma palavra a Eliseu, e Eliseu disse: amanhã, no capítulo 7, se você puder acompanhar comigo, no capítulo 7, o versículo 1 diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor,
Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, ou seja, a esta hora, esta mesma hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo a porta de Samaria. Porém, versículo 2, porém o capitão em cuja mão o rei estava encostado, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eliseu respondendo para o capitão: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Essa é a recompensa da incredulidade, é ver os outros prosperarem, serem abençoados, vencedores, conquistarem, e ele só ficar de inveja, ficar só, meu Deus, porque só acontece com os outros, porque está faltando fé naquilo que Deus está falando, naquilo que está faltando obediência, naquilo que Deus está direcionando. Porque a fé tem que ter ação correspondente. Se eu estou crendo, eu tenho que me mover junto com a minha fé. Não pode ser uma fé incoerente. Eu digo, eu creio, mas estou agindo de outra forma, estou andando em outra direção. Então isso não é uma fé legítima, não é uma fé verdadeira. Então é importante entender que o capitão recebeu essa sentença. E resultado, amados, Deus trouxe a palavra. Quando a palavra de Deus ela vem, ela gera, ela estabelece, as coisas começam a acontecer. E resultado, estavam à porta de Samaria 4 leprosos, possivelmente esmolando. Viviam de esmolas, viviam de favores. E aqueles homens sabiam que a gente está perdendo tempo, estamos perdendo tempo aqui. Aí dentro não tem comida nem para eles, quanto mais para dar para a gente. Se entrarmos em Samaria, vamos morrer. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Vamos então ao arraial lá dos assírios. Quem sabe eles podem até nos matar. Se nos matar, morreremos. Mas eles podem, de repente, nos ficar até como escravos lá e até comermos, nos dar uma esmola de repente, já que eles viviam disso. E resultado, eu vou ler aqui para os irmãos acompanharem a sequência, que é a partir do versículo 3 deste capítulo 7 de 2 Reis. Versículo 3 diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos nós pois agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Diga, não havia ninguém. Quando Deus fala, se cumpre, amados. Aleluias. Aleluias. Versículo 6 agora. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial, preste atenção, amados, dos sírios, ruído de carros. Eram 4 homens leprosos, andando lentamente, com muita dificuldade, mas aos ouvidos dos assírios soou como carros de guerra, cavalos, ruído de carros, de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, os leprosos ao sepulcro, à entrada do arraial, entraram numa tenda
e comeram. Fizeram a coisa que eles mais desejavam, que todo mundo ali em Samaria desejava: comer do bom e do melhor. A palavra do Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vale a pena ouvir a voz de Deus. E diz o texto que eles beberam, comeram, tomaram ali da prata, ouro. Era muita coisa, amado, eram riquezas. A palavra do Senhor diz que Deus nos trará riquezas encobertas, lá em Isaías 45, 2. Então, prata, ouro, vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem. Este é dia de boas novas. Vai recebendo aí. Este é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que já não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. Amém, queridos? Glória a Deus. Claro que o rei ficou preocupado. Podia ser uma emboscada dos assírios. Os assírios tivessem aparentemente abandonado o arraial e ficado ao redor do mesmo, e quando as pessoas de Samaria entrassem naquela cidade, entrariam numa emboscada. Esse era o cuidado que o rei tinha. Isso acontecia muito naquela época. E resultado, eles mandam soldados. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que eles só tinham uma média de 5 cavalos, foi tudo que sobrou. Possivelmente alguns cavalos serviram de churrasco também, então foram ficando poucos os cavalos. E eles pegam esses 5 cavalos, pegam mais alguns, tipo carros, bigas, que eram usadas para guerra, para combate, e usam esses cavalos e vão até o arraial, e eles saem andando, seguindo a trilha deixada pelos assírios. Eles acharam roupas jogadas, eles saíram tão apavorados que eles foram caindo as coisas de preciosas, de valor, roupas, muita coisa, até que uma distância de muitos quilômetros, e eles entenderam que de fato os assírios tinham fugido. E aí voltam para Samaria, falam para o rei, e no dia seguinte o povo sai para ir ao arraial, saquear o arraial. E não sei se os irmãos estão lembrados do capitão, aquele que disse: olha, nem que Deus abra todas as janelas dos céus, isso seria possível. Mas quem falou não foi o profeta, foi Deus através do profeta. E resultado, o rei, esse capitão era o homem de confiança, o braço forte do rei. O rei manda esse capitão ficar organizando a entrada e a saída de Samaria. E isso era complicado. Imagine você conter uma multidão de pessoas famintas, sabendo que do lado de fora havia muita comida, comida boa, comida fresca, comida saudável. Não precisariam comer esterco de pomba, comer cabeça de jumento, porque agora tinha filé mignon, tinha picanha, tinha coisa, né, por excelência ali naquele arraial. E quem é que ia ficar esperando? Então todo mundo quis sair de uma vez só. E aquele capitão, tentando conter, organizar o povo, morreu pisoteado, morreu esmagado debaixo dos pés daqueles que estavam saindo e entrando em Samaria. Sabe por quê, amados? Porque ele duvidou da palavra que Deus colocou nos lábios do homem de Deus. Segundo as Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Muita gente está duvidando daquilo que Deus tem falado nesses dias. Amados, estamos vivendo prenúncios da volta de Jesus e muitos estão duvidosos. Muitos estão subestimando os profetas. Nós temos que estar atentos ao que Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Então, amanhã, quase essa hora, que precisão, amados. Quando Deus fala, Deus tem uma riqueza de detalhes em revelar as coisas que
acontecerem, estão acontecendo e que vão acontecer. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Então o profeta disse para o rei, para o capitão, perdão, olharás com os teus olhos, mas não comerás. Morrer desejando, morrer sem usufruir, morrer sem alcançar, morrer sem conquistar, não é projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus para a sua vida é que você prospere, conquiste, avance, seja vitorioso, viva prosperamente, abundantemente, amém? E outra coisa importante que a gente viu, Deus usou pessoas improváveis. Às vezes o nosso foco está lá no presidente da República, nas autoridades, na vacina. Deus usou 4 leprosos. Aparentemente, pessoas que não tinham a mínima condição. Ninguém apostaria nesses homens, para que alguma coisa boa pudesse vir por meio deles. Mas Deus usa quem Ele quer e faz como Ele quer. Amém? Então, o resultado, os irmãos já sabem, o capitão morre pisoteado. E a pergunta é, quem é você na crise? Quem é você? Você, como aquelas mulheres, é do tipo que age por impulso. Imagina a loucura que elas fizeram. Uma comeu o próprio filho. Bacanalismo, canibalismo. Onde uma mãe, em sã consciência, faria isso, mas ela estava pressionada, com muita fome. Pessoas que já passaram uma fome assim de vários dias. Eu não cheguei a passar uma fome de vários dias, não tivesse que comer, mas sim para um propósito. Nós passamos, eu e a pastora, 7 dias em Israel só na água. E, amados, é difícil. Dores estomacais terríveis, você está sendo esburrado. Pontadas por dentro. É horrível a sensação da fome. Foram só 7 dias. Esse pessoal estava comendo, vivendo, vegetando há 3 anos. Há 3 anos nessa crise. Há 3 anos nessa situação. É muito fácil tirar pedra na mãe que comeu o filho. Mas é difícil passar pelos distúrbios emocionais que ela estava vivendo. Mas nada justifica, sim. Mas é por isso, mas eles estavam assim exatamente por conta que estavam longe, vivendo uma vida afastada de Deus. Porque quando passamos pelas crises, até pela fome, tem alguns irmãos que têm passado privações, mas por ter Cristo, por terem se alimentado do pão da vida, bebido da água da vida, eles têm forças, mesmo em meio a crises, são tentados sim a fazer loucuras, como qualquer ser humano, mas tem uma base, tem um fundamento, eles têm paz, eles têm segurança, eles sabem que a qualquer momento o quadro será revertido, e se não for revertido, vão para a glória, a esperança até na morte. Mas aquele povo não tinha esperança, a morte para eles era um salto no escuro, era algo incerto, porque eles estavam vivendo longe de Deus. Quem é você na crise? Age pelos impulsos, pelas pressões, como aquelas mães, ou simplesmente age como Eliseu, que escuta a voz de Deus em meio às crises, que se reserva com Deus e conta tudo para Deus. Aquelas mulheres estavam tão pressionadas que quando uma se decepciona com a outra, procura o rei. Muitos estão procurando saídas para esse problema, para essa crise em homens. Mas a autoridade tem que ser o presidente, tem que resolver, o governador tem que resolver. Eles são homens, estão tão pressionados quanto você e eu. Estão sem saber o que fazer, sentam e são reuniões. Eu creio que existem reuniões que acontecem diariamente com o secretariado aqui em Pernambuco, com os ministros lá em Brasília. Eles estão debaixo de muita pressão, mas também existem muitas pessoas que têm dobrado os seus joelhos e orado pelas autoridades, para que Deus traga discernimento, para que Deus traga entendimento, para que Deus mostre uma saída, porque só Ele pode mostrar uma saída, assim como o foi em Samaria. Só Deus o pode fazer. Amém, queridos?
Quem é você na crise? Espera a solução nos homens, nas autoridades. O rei disse, se nem Deus, veja que a palavra, o rei estava totalmente afastado de Deus. E se nem o Deus de vocês está fazendo alguma coisa, quanto mais eu. Lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, devemos orar pelas autoridades, queridos. Pelos reis, governadores, toda autoridade constituída, para que tenhamos vida tranquila, quieta, sossegada. Não é tirando pedras, é orando, é jejuando, é fazendo a sua parte, é entregando nas mãos de quem vai trazer a solução, Deus. Assim como o fez lá em Samaria. Amém? Quem é você na crise? Essas mulheres que estavam extremamente abaladas e esfomeadas, e comem o próprio filho, cometem loucura, destroem a família. Muitas famílias estão sendo destruídas, porque a morte dessa criança representava o impedimento de geração. Aquela mulher estaria ficando sem descendência. Essa crise veio para matar a tua descendência, mas não vai, porque o Deus de Eliseu é o nosso Deus, ele continua no trono. Aleluias. Amém? Então cuidado, não faça loucuras. Muitas pessoas estão se separando, casamentos estão acabando nessa crise. É tudo que Satanás quer. É a mesma síndrome que atuou nessas mulheres, atuando. Você não está consumindo de uma forma canibal, mas está destruindo com atitudes, com palavras rudes, muitas vezes com atitudes, com abandono, com desprezo, porque está mal espiritualmente, como Samaria, como o povo de Samaria. Talvez você tenha esfriado, tenha se afastado, se esquecido de quem tem a solução de verdade, que é o seu Deus. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, é Ele. Não são pessoas, não são as coisas, é Ele, queridos. Amém? Então você está agindo como essas mulheres, ou está agindo, buscando solução dos homens, destruindo a descendência, ou está agindo como o rei Roboão. Como ele agiu, pastor? Primeiro, ele se sentiu impotente para resolver a situação. Segundo, ele procurou culpados. Se você está impotente para resolver, sem saber como vai levar o pão para casa, sem saber se o emprego está garantido semana que vem, mês que vem, coloca-se na mão do Senhor, queridos. Não procure culpados. Coloca-te diante do Senhor. A sua família, a sua descendência está debaixo das mãos de Deus. A palavra do Senhor diz: jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vai cuidar de você. Não faça loucuras, não procure culpados, não atire pedras. Se coloque, tenha empatia, se coloque no lugar do outro, para que você possa entendê-lo. Amém? Então ele procurou culpado, e ele achou que Eliseu era o culpado de tudo, quando na verdade Eliseu era o homem que intercedia por Israel, que se humilhava por Israel, que desejava a volta de Samaria para Deus. Mas também Eliseu era aquele homem que não tinha papa na língua. Ele falava não aquilo que as pessoas de Samaria queriam ouvir, ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Profeta de Deus tem compromisso com a verdade, tem compromisso com entregar aquilo que Deus está mandando e não que as pessoas gostam ou querem ouvir. Aleluias. Quem é você na crise? Essas mulheres que estavam debaixo de pressão e agindo no impulso, o rei que procurou culpados, ou você é como Eliseu, que em meio à crise se trancou com Deus, em meio à crise parou para ouvir Deus, em meio à crise se viu como resposta de Deus, porque ele sabia que na oração viria a resposta, viria a direção, viria livramento. E ele passa agora a se reservar com Deus, e ele clama ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. A Bíblia não diz isso, mas a gente entende. Quem é intercessor, quem tem intimidade com Deus, sabe, se importa. Quando a Samaria estava em um caos total, e ali ele começa a buscar no Senhor uma palavra, uma resposta. E quem busca, a palavra do Senhor diz lá em Mateus: aquele que bate,
a porta se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca acha, encontra. E ele buscando ao Senhor, ele é direcionado pelo Senhor. O Senhor manda ele dizer: amanhã, a esta hora, haverá abundância, haverá fartura em tua mesa, meu irmão. A esta hora Deus vai sinalizar você, a esta hora você vai testemunhar do que Deus fez. Creia nisso. Foi só para aquela época? Não, pastor. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, Eliseu busca uma palavra, uma direção nesse momento de crise. Busque uma palavra do Senhor. Nós estamos em uma campanha de jejum, estamos tirando essa semana o entretenimento. Então estamos assistindo filmes que não sejam filmes gospel. Não estamos, eu particularmente não estou assistindo jornal, fiquei sabedor de umas notícias hoje porque postaram, mas não estou acompanhando jornais, filmes seculares, enfim, futebol, essa semana não assisti. Então, queridos, é importante, é um tempo de nós tirarmos aquilo que muitas vezes são como raposinhas, aquelas coisinhas pequenininhas, que não são pecados em si mesmos, mas que vão nos tirando da presença, que vão nos tirando da palavra, vão nos tirando das orações, nos tiram muitas vezes até do culto transmitido. Às vezes o camarada está assistindo outra coisa, na hora que era para estar ali assistindo, não assistindo, adorando, cultuando junto, intercedendo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse período. Então, estamos indo até o domingo. Outra coisa antes que eu esqueça, segunda-feira, 29, haverá um clamor nacional. Todo o Brasil vai estar jejuando, junto com o presidente da República, mais uma convocação, e eu particularmente estarei de dentro, e eu espero que você também. Amém? Sua família, em nome de Jesus, vamos juntos, é tempo de nos humilharmos. Amém? É tempo não só de nos humilharmos, presta atenção, não é só tempo de orarmos, mas também é tempo de nos arrependermos, porque às vezes nós oramos, nós até nos humilhamos, mas não nos arrependemos. Então o tempo é de arrependimento. Samaria estava vivendo essa situação porque faltava arrependimento, porque faltava mudança, porque faltava voltar para Deus. Amém? Aleluias. Então Eliseu se viu como resposta de Deus. Você é um Eliseu da vida. Outra coisa, Deus começa usando Eliseu, o profeta, mas Deus usou 4 pessoas, 4 homens, desprezível aos olhos daqueles outros homens, 4 leprosos. Presta atenção. Aqueles leprosos tinham sobrevivido à lepra, estavam ali ainda, tinham sobrevivido a 3 anos de fome. Presta atenção. Ei, você que está aí, o médico disse que você tem tanto tempo de vida, que vai morrer dessa doença, isso, aquilo, outro. Presta atenção. Aqueles leprosos estavam há 3 anos sem comida, sem comer direito. Talvez comiam algum pedaço de banana que alguém jogava por cima do muro. Tem gente que dá uma mordidinha, tem um lado assim que está mais maduro, não gosta, joga fora. E talvez fossem coisas assim, de migalhas que sobravam, que aqueles caras viveram, mas foram vivendo, foram lutando, sobrevivendo, até que chegou o tempo de Deus exaltá-los, até que chegou o tempo de Deus usá-los, até que chegou o tempo de Deus mudar a sorte, de Deus mudar o quadro através da vida deles. Preste atenção. Talvez alguém não dê nada por você. Talvez você está vivendo hoje precisando de favores, favor de um, favor de outro, humilhado. E agora Deus pega você, levanta, te faz sentar entre os príncipes da cidade. E resultado, queridos, aqueles 4 homens pensam entre si, fazem uma conferência ali, uma reunião. E aí, o que vocês acham? Se formos entrar na cidade, não tem comida. Se ficarmos aqui fora, vamos morrer de fome. Que tal irmos ao arraial lá dos assírios? Se eles nos matarem, morremos. Estamos vivendo uma vida, se continuar nessa, vamos morrer mesmo? E resultado, amados, para surpresa deles, quando eles chegam no arraial, o arraial está abandonado, os cavalos amarrados, os jumentos amarrados, e eles entram nas cabanas e encontram comida, encontram ouro, encontram prata. A palavra do Senhor diz que o ímpio entesoura,
para o justo colher. O dono do ouro, o dono da prata não esqueceu de você. O Deus da fartura, o Deus da abundância não esqueceu de você. Fique tranquilo. Amém? Então eles entram e um olha para o outro, rapaz, não é justo que a gente leve para Samaria. O pessoal passou a vida inteira nos humilhando, nos desprezando. Nós não podíamos ter acesso nem à cidade, porque eles viviam isolados em lugares como cavernas e tal. E disse, por que a gente agora dividir com eles? Preste atenção, dividir com quem nunca me ajudou, dividir com quem nunca me olhou com bons olhos, dividir com quem não gosta de mim, dividir com quem me persegue. A palavra do Senhor diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver nu, tendo roupa lá, veste o camarada. E quando eles estavam lá escondendo, eles estavam pegando mercadorias lá, irmã, né? E estavam escondendo para eles, colocando no lugar para depois ir lá buscar. Só que a consciência pesou, porque havia um homem de Deus que tinha trazido uma palavra, e a palavra que Deus trouxe através do homem de Deus não era para 4 pessoas. Deus não olha 4, 5 pessoas, Deus olha no todo. Ele quer todos os seus filhos supridos e abençoados. Amém, queridos? Então, se veio sobrando, se está transbordando aí na tua casa, tem alguém que não tem nada. Pensa no teu próximo, em nome de Jesus. E resultado, queridos, a consciência começa a pesar, e ele diz, rapaz, se a gente continuar nessa, a mão de Deus vai pesar, vai vir castigo sobre nós. Vamos lá avisar os demais que tem comida aqui em fartura, tem comida aqui em abundância. E resultado, amados, eles voltam, avisam os sentinelas que estavam na muralha, chega a notícia ao rei, o rei manda espias, confirmada a informação, o povo é liberado para saquear o arraial dos assírios, e naquele dia, porque Deus falou, diga, quando Deus fala, se cumpre. Amém? Deixa eu trazer aqui uma explicação para você entender uma palavra que vem de Deus e uma que não vem de Deus. A que vem de Deus se cumpre no tempo. Nesse caso, o profeta deixou claro até o tempo que aconteceria. Disse, amanhã a esta hora. Mas quando diz, vou te dar a vitória no tempo, ela pensa que já é semana que vem, já é no dia que vem, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Quando Deus levantou Davi, Davi foi ungido rei, ele só sentou no trono de 13 a 15 anos depois. Então tem palavras de Deus que vêm, não é que Deus não cumpriu o que prometeu, é que não chegou o tempo, ou talvez você não se aprontou para receber aquilo que Deus falou a seu respeito. Amém? Glória a Deus. Então o povo, a notícia chega, o povo sai eufórico para buscar comida, buscar roupa, buscar ouro, buscar prata, buscar cavalos, buscar jumento, não mais para comer, mas para trabalhar, para servir de transporte. E vem fartura no arraial, na cidade de Samaria, vem a bênção de Deus. E aquele capitão que já falei, que descreu da palavra que Deus trouxe, por ordem do rei, ficou na portaria, lá no portão, na entrada da cidade, tentando organizar o povo. É complicado organizar um povo faminto, é complicado controlar um povo abalado emocionalmente. Não tinha quem pudesse fazê-lo, muito menos o capitão. E ele menos ainda por conta da palavra que tinha recebido, por conta da sua postura. E resultado, aquele homem morre, pisado, esmagado, não vê o povo entrando e saindo com comida, mas não prova da comida. Amém? Possivelmente ele tinha acesso à mesa do rei e vivia bem. Nesse tempo de crise ele estava junto do rei e vivia bem. Por isso talvez não se importasse tanto se era de Deus a palavra ou não, porque ele estava bem. Tem gente que quando está bem se esquece do próximo. Assim aconteceu com os leprosos. Eles estavam bem, estavam supridos, mas lembraram dos demais. Deixa eu te falar algo. Você não está vivo só por estar vivo. Você está vivo para algo, para um fim específico, para uma missão específica. Através daqueles 4 leprosos que passaram 3 anos passando privações e não morreram, Deus proveu sustento para toda uma cidade, para multidões.
Você está vivo porque existem multidões que sobreviverão. Agora vai, por sua causa. Amém? Multidões serão supridas através da sua vida. Pessoas serão preservadas com vida neste tempo de crise por causa de você. Há uma palavra de Deus nos teus lábios. Há coisas que Deus vai te levar a fazer que você vai ficar assim sem entender, como aqueles leprosos não entenderam. Mas no final você vai dizer, valeu a pena obedecer. Valeu a pena crer na palavra de Deus. Amém? Então se veja como resposta. Quem é você na crise? Você é aquelas mulheres desequilibradas que só fazem bobagem e se afastam de Deus. Você é o tipo rei Jorão que procurou culpados. Quem é você nessa crise? Ou você reconhece que você também tem uma parcela de culpa? A palavra diz, do que queixa-se o homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então não adianta procurar culpados, eu também sou culpado, eu preciso me arrepender. Daniel, quando orava por Jerusalém, ele se colocava no meio, pedindo perdão pelos pecados. Ele dizia, os meus pecados, os nossos pecados. Intercessão é isso, amados, é se colocar no lugar. Quem é você na crise? Aquele que age por impulsos. Quem é você na crise? Aqueles que procuram solução nos homens. Quem é você na crise? Aquele que age, que reconhece que é incapaz e procura culpados, como o rei Roboão o fez. Ou você na crise é um Eliseu da vida, é um intercessor, é um profeta, é boca de Deus, é alguém que busca mais ainda intimidade com Deus para ser direcionado por Deus, para poder direcionar pessoas, direcionar sua casa, sua família, seus irmãos, vizinhos, amigos. Quem é você na crise? Você se vê como resposta de Deus, assim como aqueles leprosos, assim como Eliseu. Quem é você na crise? Como você se vê na crise? Talvez você está dizendo assim, eu me vejo como um derrotado, como um fracassado. Talvez você esteja pensando, eu não tenho esperança, eu creio que dessa eu não vou escapar. Querido, há uma palavra de Deus para você. Amanhã a esta hora, o Senhor fala aqui, nessa passagem, nessa narrativa. Esse amanhã pode ser amanhã sexta-feira, sábado, não sei esse amanhã. Eu sei que o Kairós de Deus vai se manifestar na tua vida. Não é o Cronos é o tempo do homem. O Kairós de Deus vai se manifestar e você vai experimentar o melhor dessa terra. Se você, como aqueles 4 leprosos, perseverar, mesmo que fora do muro, talvez as pessoas te deixaram de fora de alguma coisa da tua vida, te excluíram em algum momento, você se sentiu excluído, se sentiu ninguém, mas Deus te vê. Talvez alguém não te veja, mas Deus está te vendo. Alguém não está preocupado, não está solidário à sua situação, mas Deus está. Amém? E Ele vai usar você, vai suprir as tuas necessidades e vai vir tanta coisa que você vai poder abençoar muitas vidas, assim como foi com aqueles leprosos. Recebe essa palavra de Deus na tua vida, no teu coração, nesta noite, amém? Então, a reflexão de hoje é: quem é você na crise? Amém? Responda para você, né? Responda para Deus. Deus, eu não quero ser um covarde, eu não quero ser uma pessoa nula nessa crise, eu não quero ser um amedrontado, um apavorado com essa crise. Eu quero, na força do Senhor, avançar e vencer esta crise. E eu vou testemunhar para os meus netos, bisnetos, do que Deus fez neste tempo, porque existem boca de Deus, diga para Deus, e eu sou uma delas. Existem homem e mulher de Deus, diga, eu sou uma. Existem pessoas solidárias, como aqueles leprosos, diga, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Talvez Deus não vai te usar em coisas que as pessoas vejam, mas em coisas que vão suprir pessoas. Não importa onde Deus vai te usar, na casa dele, na obra dele, no reino dele, esteja aberto para servir, está no centro da vontade dele. Amém? Deixa eu orar por você nesse momento de crise, de pandemia, desses decretos, né, que chegam, que muitas vezes deixam pessoas estressadas e falam mal do governador, e falam mal do presidente, falam mal do prefeito. Queridos, é tempo de clamores, não é tempo de procurar culpados, é tempo de buscar a Deus, de ouvir Deus, é tempo de arrependimento, é tempo, como diz a palavra do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Não tem outro caminho. É oração, sim.
busca sim, mas arrependimento é fundamental para que Deus venha, assim como veio, teve misericórdia de Nínive, Nínive foi preservada, assim como ele veio por misericórdia do clamor de um profeta, veio e mudou a sorte de Samaria. Amém? Deus está mudando a tua sorte, creia nisso. Fica firme, olha para o alvo é Cristo, olha para a palavra, olha para as promessas, não fica como o capitão em cima do muro duvidoso, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, ateadas pelo vento de um lado para o outro e não chegam a lugar nenhum. Deus tem o melhor para você, fica firme em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu oro por esta família que está agora assistindo esta live, adorando junto conosco neste culto. Senhor, que Tu venhas poderosamente, Senhor, levantando aqueles que talvez aos olhos de alguém não tenha valor, aquele teu filho, aquela tua filha que caiu no esquecimento de alguém, ficou excluso, ó Deus, na família, talvez a própria família não dê valor, não dê atenção, ó Deus, não supra as necessidades, muitas vezes aquelas pessoas que poderiam ajudar não ajudam, mas ele apesar de tudo continua crendo, continua perseverando, continua, Senhor, se vendo como resposta, crendo em milagres, crendo que haverá uma palavra, crendo que haverá um direcionamento, crendo que haverá um de repente do Senhor em sua vida. E nós oramos para que isso, e geramos isto, Pai, na vida dos teus filhos, em nossas vidas, na vida desta igreja, na vida de outros irmãos, de outras igrejas que também acompanham conosco esta live agora. Que o Senhor abençoe, Pai, cada lar, cada família, meu Pai, trazendo, Pai, as provisões que o teu povo precisa, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Recebe essa palavra de Deus no teu coração. Quem é você na crise? É você que vai fazer a escolha. É você que vai decidir quem você vai ser nessa crise. Decida ser um herói de guerra. Decida ser um valente do Senhor. Decida dizer, Senhor, eu sou resposta aos anseios do teu coração. Eu me vejo assim, Pai, em nome de Jesus. Vamos fazer agora o momento do ofertório. Então você fica aí atento. Amém? E no final também teremos alguns avisos rápidos para que você possa ficar inteirado da programação da sua igreja. Quero agradecer também desde já aos irmãos que entraram de outros ministérios. Você, meu irmão católico, espírita que está assistindo, que não tem religião, não tem problema. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. Continue aí, curta a página, toca lá o sino e continua conosco em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Então, amados, quem é você em meio às crises? Quem sou eu em meio às crises, às dificuldades? Amém? Que nós possamos refletirmos mais, amém? E procurar nos posicionar diante do ensinamento do Senhor, amém? Aqui eu deixei logo no início, no livro de Salmos 106, o primeiro, que diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre, amados. E aqui também no livro de Salmos, o 34, o primeiro, aleluia, diz assim: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Amém? Aleluia. Amados, vamos continuar lutando para continuarmos fiéis ao Senhor. Amém? Mesmo em meio às crises, às dificuldades, às tentações que vêm sobre nós, inclusive na área financeira, inclusive, amados, nos nossos corações, não é? As tentações na nossa mente, não é? A gente somos tão gratos ao Senhor diante de tantos benefícios que Ele tem feito para conosco, diante do amor dEle, não é? O salmista Davi diz que ele dá graças a Deus, o Senhor, e o louvor ao Senhor estará continuamente o dia inteiro nos seus lábios, amados. Gratidão a Deus, queridos. Então,
Estamos, vivendo esse tempo tão difícil, tão bom quando a gente recebe as maravilhas, os milagres de Deus em nossas vidas, A gente vai e abre nossas bocas e glorifica ao Senhor e diz conta até as maravilhas que o Senhor operou em nossas vidas, os milagres. Mas só, queridos, que estamos ainda neste mundo, estamos passando por essa pandemia, as coisas tudo fechado, muito desemprego, tantas portas fechadas. Ai, meu Deus, não é verdade? Ei, nosso Deus, Ele continua fidelíssimo. Ele não mudou, o poder dele não mudou e nunca vai mudar, querido. Ele continua o Deus fiel, 100%. Então, Ele quer que eu e você continuemos fiéis a Ele, dando graças a Ele pelo amor dEle, pela misericórdia dEle. Amém? Então, vamos continuar sendo fiéis no dizimar e ofertar. Em toda a crise, em toda a dificuldade, querido, continue sendo fiel. No muito, seja no pouco. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que se eu for fiel, você for fiel, no pouquinho, no muito, Ele nos colocará. Amém? Então, quem sou eu em meio às crises? Eu vou continuar sendo fiel ao Senhor? Você vai continuar sendo fiel ao Senhor em meio às crises, no seu dizimar, no seu ofertar, em obedecer a palavra do Senhor, queridos? Que Ele encontre em mim, em você, em nós, seu povo, fidelidade em meio às crises, inclusive nesta área. Então, queridos, eu quero aqui orientar você, está aí na sua tela. Temos 2 métodos, 2 meios para continuarmos aí sendo fiel ao Senhor, enviando o seu dízimo ou suas ofertas aí pelo Pix. Amém? Temos a chave aí do Pix, que é bbn2015@gmail.com. Bate aí uma fotinha da tua telinha, tá certo? Para você não esquecer. E também temos o outro meio, que é pela conta bancária, tá certo? O Banco Itaú, agência 5196, está aparecendo aí na sua telinha. Conta poupança 19.315, dígito 4. Amém, queridos? Então, são meios que Deus nos traz para a gente continuar sendo fiel a Ele. Caso não possa ou não queira coisa parecida, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou telefone, você que resolve, para ver se a gente pode ir lá buscar, ou mesmo marcar para vir na casa pastoral, enfim. Temos inúmeros meios para continuarmos sendo fiéis ao Senhor, amém? Nesta área também. E que o Senhor encontre em mim e você, querido, em meio à dificuldade, a gente fiel a Ele, amém? E, inclusive, nesta área também. Deus continue abençoando vocês. Qualquer dúvida, nos procura. Amém? Glória a Deus. E, inclusive, a questão dos avisos, amados. Sábado, agora, vamos estar tendo o nosso encontro jovem. Amém? Vai estar acontecendo pelo... Me lembrem, aplicativo Google Meet, tá certo? Às 19h30. É só para a família IBBN de jeito nenhum. É para os seus amigos, família. Amém? Vai estar lá uma pessoa que vai trazer aquela palavra poderosa, que veio do coração de Deus para o seu coração. Então, dê aquela pausa às 19h30 e vá lá se conectar conosco lá na salinha, amém? Através do aplicativo Google Meet. Nós aguardamos vocês lá. Glória a Deus. Domingo, vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor, porque a ordem sempre é avançar, amém?
prosseguir com o nosso culto da família, o culto de adoração e louvor ao Senhor. Amém? E vamos ainda, de forma lamentável, não é? Estará acontecendo pelo YouTube ou pelo Instagram, tá certo? Ainda não vamos estar presencial, ainda, mas vamos continuar juntos diante dessa forma mesmo. Amém, queridos? Então, está dado aí o aviso. Glória a Deus. O horário. Glória a Deus. Então, queridos, a Santa Ceia vai estar acontecendo, a Santa Ceia. Tá certo? Você, desde já, procure organizar seu material, no caso o pão, não é o suco, tá certo? De uva, de preferência, amém? E você vai fazer em casa, vai nos acompanhar aqui todo o procedimento direcionado pelo nosso pastor, amém? Vamos sim cear, amém? Em nome do nosso Senhor Jesus. E o horário do culto, às 18 horas, queridos. Então, você que tiver contato com o irmão seu, não é? A família IBBN, que de repente não conseguiu estar aqui conosco, não é? Neste culto, avise, ajude seu irmão. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos assim estar encerrando o nosso culto. Nosso pastor aqui para estar liberando a bênção apostólica. Beijo no coração de vocês. Continuem todos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. E aquele abraço bem forte no coração. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Pai. Pai, muito obrigado por este culto nos lares. A Tua glória está aqui conosco, está em cada lar, em cada família que acompanhou conosco, Pai. Nos dá uma noite tranquila, de sono bom, gostoso. Os Teus anjos acampados em cada lar, em cada família, livrando, Pai, de acidentes, de incidentes, de danos, de assaltos, de todo transtorno maligno. E, ó Deus, e amanhã uma sexta-feira abençoada na Tua paz, bênção, provisões, em nome de Jesus Cristo. Pai, boas notícias chegando, surpresas maravilhosas, um dia extraordinário, um final de semana maravilhoso, Pai, na Tua presença, em comunhão contigo, meu Deus, e que a graça, o amor, a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor seja sobre cada lar e família aqui representados. E o povo de Deus ligando diz... Eu ouvi o amém daqui, viu? Eita, meio abençoado. Na benção até sábado, com a Rede Jovem, permitindo Deus, pelo Instagram, pelo aplicativo Google Meet. Amém? Então, não perca, vai ser bênção. Entre em contato com a Luciana e Jeová, nos grupos, e a gente vai te ajudar. Em nome de Jesus.